Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de biologia. Vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, né? Na verdade, o que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, eles vão ser estruturas, né, que ficam dentro da célula, que vão armazenar todas as informações daquele organismo. É como se a gente tivesse uma rede de computadores e todas as informações, todos os programas, arquivos vão ficar armazenados, né, junto aqui dentro dos ácidos nucleicos. Na célula, os ácidos nucleicos eles podem ser de dois tipos, né? A gente tem o ácido nucleico que a gente chama de DNA e a gente tem o ácido nucleico que a gente chama de RNA, né? O nome do DNA é ácido desoxirribonucleico e o RNA a gente tem o ácido ribonucleico. Esses nomes, eles são recebidos de acordo com o tipo de açúcar que existe na estrutura do DNA ou do RNA. No caso do DNA, o açúcar é chamado de desoxirribose, então por isso ácido desoxirribonucleico. No caso do RNA, o açúcar é a ribose, então por isso que o nome é ácido ribonucleico. Bom, em que estrutura, em que parte da célula a gente vai encontrar esses ácidos nucleicos? No caso do DNA, a gente vai encontrar ele principalmente no núcleo, né? A maior parte do DNA da célula ele vai estar armazenado no núcleo. Porém, não vai ser o único lugar, né? A gente vai encontrar uma parte de DNA também no nucleolo, a gente vai ter DNA nas mitocôndrias e vai ter DNA também nos cloroplastos, né? Lembrando que os cloroplastos são estruturas presentes, organelas presentes nas plantas. Já no caso do RNA, a gente vai ter RNA também no nucleolo, principalmente, mas a gente vai ter RNA junto lá dos ribossomos, né, formando a estrutura do ribossomo. A gente vai ter RNA no citossol, né, que é aquela parte gelatinosa do citoplasma. E a gente também pode encontrar RNA também nas mitocôndrias e também nos cloroplastos. Bom, para que vai servir DNA e RNA? A função deles dois, né, dos dois, é controlar a síntese de proteínas, né, da célula. Como assim? Como assim controlar essa síntese de proteínas? No comecinho eu falei que os ácidos nucleicos eles armazenam informações, armazenam arquivos. Então, as informações para a produção de síntese de proteínas, elas ficam armazenadas aqui no DNA. Só que a síntese de proteínas, ela não acontece no núcleo da célula. A síntese de proteínas, ela vai acontecer lá no citossol, né, no citoplasma. O DNA, ele não pode ficar saindo do núcleo e voltando, né, porque isso poderia ocasionar numa perca de arquivos, né, vamos imaginar assim. Então, quem vai auxiliar o DNA nessa síntese de proteínas vai ser o RNA. O RNA ele vai lá no núcleo, coleta a informação e leva para o citossol, que é onde vai acontecer realmente a síntese de proteínas. Então, o trabalho de um vai complementar o trabalho do outro. Bom, e como é a estrutura, né, do RNA e do DNA? Tanto o DNA como o RNA eles vão ser formados por moléculas, na verdade, chamadas de nucleotídeos, né? O nucleotídeo ele é uma molécula que, no caso do DNA, vai ser uma molécula que se duplica. Então, vai acabar formando uma que a gente chama de dupla hélice. Então, eu tenho aqui duas moléculas e elas ficam assim em formato de espiral. Então, o DNA ele tem um formato de fita dupla. Já no caso do RNA, eu tenho uma fita simples, certo? E esses nucleotídeos, eles vão ser formados de quê? O nucleotídeo ele vai ser formado por uma pentose, que é aquele açúcar que eu estava falando no início. A pentose que forma o DNA é
a desoxirribose, e a pentose que forma o RNA é a ribose. Então, a pentose ela é um tipo de açúcar. O nome é pentose porque ele é um açúcar de 5 carbonos. Além da pentose, eu tenho um íon fosfato e eu vou ter uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos. Eu tenho aí a base adenina e guanina, que são essas duas, vão ser as bases que a gente chama de bases púricas. E eu tenho citosina, timina e uracila, que são as bases que a gente chama de bases pirimídicas. Qual vai ser a diferença entre elas? No DNA, eu vou encontrar adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, eu não tenho timina. No lugar da timina, eu vou ter uracila. Então, a uracila, ela vai ser uma base nitrogenada exclusiva do RNA, certo? Então, eu tenho uracila no RNA. No DNA, eu tenho timina, ok? E aí, o que a gente percebe em relação a essas bases nitrogenadas? É que elas têm afinidades. Elas funcionam como se elas se encaixassem. Só que não é qualquer base que encaixa com qualquer base, né? Por exemplo, aqui eu tenho a adenina, que ela só vai se encaixar com a timina. E a timina também só vai se encaixar com a adenina. É como se eu tivesse uma chave e uma fechadura específica. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho adenina só se liga com timina e timina só se liga com adenina. Do mesmo jeito, citosina só se liga com guanina, guanina só se liga com citosina. Isso aqui, claro, no DNA, né? Porque a gente só tem timina no DNA. No RNA, eu vou ter a diferença é que, no caso, como no RNA não tem timina, então quem vai ligar com a adenina vai ser a uracila. Porém, a citosina continua ligando com guanina, guanina com citosina. Então, já que essas bases elas têm afinidades entre si, o normal é que uma fita de DNA ela tenha uma outra fita complementar, né? Tendo em vista que uma base só se liga com outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho metade, né? Tem um pedaço, vamos imaginar assim, de DNA. Qual seria a fita que complementaria essa? E aí a gente parte desse princípio aqui de cima. Quem vai ligar com a adenina vai ser a timina. Quem liga com citosina é guanina. Quem liga com guanina, citosina. Aqui eu tenho 2 timinas, então aqui embaixo eu vou ter 2 adeninas. Eu tenho citosina, que vai ligar com guanina. Eu tenho adenina, que liga com timina. Eu tenho guanina, que liga com citosina. E eu tenho timina, que vai ligar com adenina. Então, se eu tiver uma fita, né, de DNA, por ela eu tenho condições de descobrir qual é a outra, né, tendo em vista que as bases nitrogenadas elas têm afinidades umas pelas outras, certo, pessoal? A gente encerra essa aula aqui. Pessoal, vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.